com o coração cheio de paz, cheio de alegria, de harmonia, provocado pelo silêncio interior profundo nessa sala, eu venho dizer, viemos lhes dizer, o reino de Deus está próximo. Sejam bem-vindos, amigos, nessa noite. E vamos abordar esse título da palestra, ou da exposição da noite de hoje. Eu brinco com a Edmir que eu não sou um palestrante, né, Edmir? Eu sou um simples expositor, né? O reino de Deus está próximo. Bem, quando nós ouvimos esses termos no dia a dia comum da nossa vida, nos meios de comunicação, nas conversas entre amigos, principalmente fora do ambiente dos estudos espíritas, propriamente dito, o que nos vem à cabeça quando nós temos essa sentença, digamos assim, o reino de Deus está próximo? Nós vamos ver o senso comum nos trazendo informações, até pelas mídias e filmes espetaculares, que projetam o fim do mundo. De repente, esse fim do mundo poderia ser a queda de um meteoro que partisse o planeta ao meio, ou, como aconteceu na época pré-histórica dos dinossauros, onde esses foram extintos da face da Terra por conta de um meteoro que caiu no planeta. Outros vão se referir ao fim do mundo a alguns termos bíblicos, eventualmente, e um dos mais conhecidos é o que nós poderíamos dizer, o Armagedon, onde a Terra seria queimada ou destruída, ou os seres humanos desapareceriam da sua face, algo relacionado talvez com a primeira imagem ali de um meteoro, uma explosão, um cataclismo, terremotos, vulcões. Então, quem falou essas palavras, o reino de Deus está próximo, foi Jesus. Então, é de certa forma inconcebível nós relacionarmos esses cataclismos, essas flagelações, com a figura de paz, harmonia, benevolência e amor que foi Jesus. Mas não obstante isso, a gente tem então algumas pessoas ou algumas denominações religiosas, e cabe aqui não fazer nenhum julgamento, respeitamos a todas elas, e algumas menções a esse dia final, ou também dia do juízo, porque o reino de Deus está próximo, fazem menção a um arrebatamento que os escolhidos pela justiça divina, pelo Mestre Jesus ou qualquer outra figura superior, nos arrebataria aos céus. Talvez isso já tenha acontecido e nós estejamos aqui na Terra ainda. Brincadeiras à parte, essa é uma outra figura que nos aparece no dia a dia. E o que acontece no senso comum? E o que acontece depois disso? Nós vamos para o paraíso, ou iremos para o paraíso. O jardim do Éden, né? A reconstituição do jardim. Nós teríamos uma vida simples, plena, maravilhosa, com as feras da natureza, os animais ferozes, em harmonia com o ser humano, e o ser humano em harmonia com todos os demais seres. Isso aconteceria aqui no planeta Terra, fora dele, no céu, em outro planeta, em outro lugar? Bom, ninguém sabe dizer ao certo. Isso, meus amigos, é o que nos diz o senso comum, ou que as conversas em rodas e grupos suscitam muito debate. E como eu disse, nessa minha existência, não muito longa aqui na Terra até agora,
eu já passei pelo menos por 2 fins de mundo, né? No ano 2000 era bom não ter acabado, né? Não acabou. No ano 2012, né? Foi uma polêmica, né? Muitos filmes também. A proposta, o título da palestra, então, é O Reino de Deus está próximo. Mas o tema que suscita essa palestra, o tema base, o que mudar para melhorar? Então, o que será que nós temos que mudar para que não aconteça aquilo? Mas, acima de tudo, será que vai acontecer aquilo? Como eu disse anteriormente, não tem muito senso de realidade esses cataclismos, esse sofrimento humano daquela forma, ou o próprio paraíso em si, com os ensinamentos de Jesus. Então, para estabelecer uma linha de raciocínio, depois dessa parte introdutória, e que nós deixemos ela em suspenso para refletir mais tarde, durante a noite de hoje, vamos estabelecer aqui para essa conversa que nós vamos fazer aqui, alguns sinônimos. Para esse estudo de hoje, nós vamos dizer que reino de Deus, que Jesus se refere, reino dos céus e a casa do Pai, vão ser sinônimos. Porque nós vamos ver na literatura bíblica e espírita muitas referências falando, principalmente mencionadas por Jesus, em reino de Deus, em reino dos céus e também na casa do Pai. E o que Jesus fala, então? Vamos fazer um apanhado bem breve sobre algumas abordagens de Jesus sobre o reino de Deus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, e também lá em João capítulo 18, nós vamos encontrar esse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, onde está escrito lá em João, então. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, é o rei dos judeus? E aí, Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Eu coloquei aqui João capítulo 18 porque eu suprimi alguns trechos, então eu só coloco o capítulo. Jesus então diz, meu reino não é deste mundo. Não fica bem claro, não é deste mundo terra, não é deste mundo, porque ele foi referido rei dos judeus, não é do mundo dos judeus, não é do mundo do sistema solar, qual mundo? Né? Não é do mundo encarnado, é do mundo dos desencarnados. Então, mas nós vemos Jesus fazendo essa menção. O objetivo aqui não é fazermos um estudo das palavras de Jesus, interpretações, mas verificarmos algumas menções que Jesus nos faz. Há muitas moradas na casa do Pai, ele fala em João 14. Não se turbe, atenção, não se turbe, vamos gravar algumas palavrinhas aí durante o estudo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então aqui ele faz referência às casas, ou à casa do Pai, as moradas. Bem-aventurados os pobres de espírito, em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus aqui faz referência exatamente ao reino dos céus. Olha que interessante essa passagem aqui em Marcos 10. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então Jesus diz aqui que há um reino a ser adentrado. E ele faz referência aqui nessa passagem, reino de Deus e reino dos céus, e compara a simplicidade e inocência, receptividade das crianças. Retribuir o bem com o mal, em Mateus 5, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram as autoridades máximas da época.
Então, se a justiça não for melhor e maior que a das autoridades da época e das atuais, então, portanto, não teremos possibilidade de entrar no reino dos céus. Ainda mais, muitos chamados e poucos os escolhidos, Mateus capítulo 7. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Reino dos céus, as palavras de Jesus. Trabalhadores da última hora, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20. Estranha moral. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que eu tenho em minha casa. Aí Jesus vai dizer, quem quer que tendo posto a mão na charrua, no arado, olhar para trás, não está apto ao reino de Deus. Por que Jesus fala por parábolas em Mateus capítulo 13? Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos. Por que fala por parábolas? Atenção, esse é um ponto importante para a nossa noite também. É porque a vós outros, para os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, ao povo, à multidão que acompanhava Jesus, não foi dado. Então precisava falar por parábolas. Em Mateus 6, buscai primeiramente o reino de Deus. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta seu mal. Então, buscai primeiramente o reino de Deus. Não vos ponhais inquietos. Então, será que o mundo vai acabar? Será que eu vou ser arrebatado? Será que eu vou para o céu, para o paraíso, para o jardim? Ou já aconteceu o arrebatamento e eu fiquei, né? Muito bem. Então, aqui algumas... e eu tive, assim, durante a confecção aqui da exposição, eu tive que tirar muitas outras passagens fora, porque dá vontade de colocar muitas outras passagens ou falas de Jesus referindo-se ao reino de Deus, reino dos céus, a casa do Pai. Quem for procurar mais vai encontrar muitas e muitas outras ainda. Então, muito bem. Bom, o reino de Deus, fizemos um preâmbulo, está próximo. Então, o que é esse próximo? Então, buscando no dicionário, para nós estabelecermos aqui uma linha comum de raciocínio, o dicionário vai nos dizer assim, entre outras coisas, que é o que está prestes a acontecer, ou que ocorreu há muito pouco tempo. Então, vamos dizer assim, a nossa reunião de hoje está próxima do fim, porque daqui a pouco ela termina. Então, está próximo do fim, está próximo a acontecer, daqui a um pouquinho de tempo. Então, o reino de Deus está próximo, provavelmente falta pouco tempo. Mas Jesus falou isso há 2000 anos? Então, falta pouco tempo. Então, 2000 anos é pouco tempo para a eternidade? Provavelmente sim. Mas para nós não fica, para nós seres humanos encarnados, não fica muito confortável, né? Tem gente esperando às vezes alguma coisa aí há 2 dias, há 2 meses, há 2 anos ou há 20 anos, e é bastante tempo. 2000 anos já faz um bocado de tempo. Então, como é que esse reino de Deus está próximo? Bom, novamente, vamos colocar questões para que nós façamos reflexões logo mais adiante. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, e lembrando assim, né, para aqueles que já conhecem o espiritismo, já frequentam algum estudo ou mesmo as palestras, sabe que o Kardec não era médium, então ele se valia de muitos médiums, né, que lhe auxiliaram o trabalho. Então ele pergunta aos médiums ou aos espíritos que estão se comunicando via médium. Onde está escrita a lei de Deus? Porque se tem um reino de Deus, né, todo reino tem uma legislação própria, evidentemente. E os espíritos vão responder, vão dar a resposta para essa questão, é a segunda mais concisa de toda a doutrina espírita.
a segunda resposta mais concisa. Eles vão dizer assim, ó, na consciência. Na consciência humana está escrita a lei de Deus. Então, quando nós lemos essas definições dos espíritos, a gente vai verificando que o espiritismo, ou a doutrina espírita, como muitos também preferem chamar, ele vai nos abrir a mente e o coração para, ou nos proporcionar, para um autoconhecimento, para uma viagem interior. O desenvolvimento, a caminhada, ela é coletiva. Mas o espiritismo cala fundo no interior de cada um de nós. E uma das respostas mais significativas e mais concisas é essa, da 621, que é na consciência. Então, que cada um de nós façamos os nossos exames de consciência para verificar, olha só, mediante as leis divinas em nós, se o reino de Deus está próximo ou não. A questão 625, logo em seguida, então, da 621, vai trazer a resposta mais concisa. Se a 621 era a segunda mais concisa, a 625 é a mais direta. Qual é o tipo, ou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Não é que ofereceu ou vai oferecer. Tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os espíritos não titubeiam e dão a resposta que é Jesus. Simples assim. Quem pegar o livro dos espíritos vai ver exatamente essa resposta. Jesus. Não tem mais nada escrito. Porque Jesus resume o protótipo, o protótipo humano, a nossa meta, o nosso caminhar, aonde nós devemos atingir, o que nós devemos fazer. E ele não só falou, ele exemplificou. Então, Jesus vem nos trazer a mensagem que o reino de Deus é na consciência humana que as leis divinas estão escritas, e aí o modelo a ser seguido é Jesus. E aí ele, claro, fatalmente, ou com certeza, ele vai dizer, meu reino não é desse mundo. Porque ele tinha consciência plena de todas as leis divinas em si. E ele vem dizer ainda, em João 30, eu e o Pai somos um. Jesus é o modelo e guia. As leis divinas estão na consciência. Então, o meu modelo e guia diz assim, eu e o Pai, eu e Deus somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, aonde que está esse reino de Deus? Que é o reino que Deus governa e habita. Está lá na outra esfera, no outro mundo, no outro planeta. Então, a gente vai começando, a partir de pequenas peças, encaixando e formando um panorama. E às vezes alguma peça fica mal colocada, a gente não entende bem, ou fica faltando dessa mensagem de Jesus, e agora aqui especificamente acerca do reino de Deus. Porque Jesus vai dando pistas. Porque lembre-se, porque Jesus, vimos agora há pouco, por que Jesus falava por parábolas? Porque assim, as pessoas, não sei se não tinham, ou não têm ainda, hoje, ou não temos, vamos falar assim, capacidade plena de entender tudo que Jesus tinha e tem para nos dizer. Então ele fala por parábolas, faz, no bom sentido do termo, insinuações, e ele diz, eu e o Pai somos um. Dessa forma, nós vamos encaminhando o nosso pensamento aqui, que os pensamentos, ou seja, o fruto da nossa consciência, eles moram nessa casa do Pai. Porque se Jesus, que é o modelo e guia,
Ele é uno com o Pai. Ele está no Pai, o Pai está em nele. As leis divinas estão na consciência. E ele é meu modelo, ele é minha meta, minha referência. A casa do Pai também é em mim, embora talvez ainda não seja na plenitude de Jesus. Estou, né, há 1.000 milhões de anos atrás de Jesus, na escala, digamos assim, medindo no tempo, né, evolutiva. Então pode ser que o reino de Deus está próximo, para mim demora ainda mais 2.000 anos. Mas e para cada um de nós aqui? Quanto mais vai demorar? Ou já está chegando? Ou não faço nem ideia ainda? Então, nesse sentido, nós vamos ter a consciência onde estão escritas as leis divinas, que produzem, de uma maneira genérica falando, os nossos pensamentos fazem ou moram na casa do Pai. Dessa forma, nós vamos assumir então que o reino de Deus não é um local propriamente dito, fora de nós. É um estado íntimo. É um estado que Divaldo Franco e Joana de Ângeles falam muito em suas obras, é um estado de plenitude. O reino de Deus é um estado da alma. Ou um estado de espírito, caso já estejamos, ou daqui a pouco estaremos, desencarnados. Por que nós temos na literatura espírita, e temos também, mais recentemente, pelos últimos anos, na cinematografia, as películas nos mostrando os sofrimentos também de alguns espíritos, alguns desencarnados, né? Ou seja, desencarnou, saiu da Terra, continua passando por sofrimentos. Então, para aquele espírito em sofrimento, ou para nós encarnados em sofrimento, o reino de Deus está longe. Mas quem não sofre na Terra? Quem é plenamente feliz aqui na Terra? E também fazemos referência aos desencarnados. Mesmo os desencarnados que povoam o planeta Terra, alguns bem mais elevados, estão na plenitude da felicidade. Então o reino de Deus é esse estado íntimo, é um estado conosco mesmo, num primeiro momento. E aqui, eu vou fazer vou pedir uma licença para cair um pouco no senso comum, e se tiver alguém aqui que estude, ou enfim, né, seja da área científica, técnica, da psicologia, da psiquiatria, que seja benevolente comigo, que vou tentar fazer um paralelo aqui, que não é técnico-científico. Como eu preciso entender, ainda por parábolas, então eu preciso lançar metáforas. Então, caso eu cometa algum equívoco técnico-científico, relevem, sejam benevolentes, por gentileza. Então, como é que as nossas ações e comportamentos no mundo, encarnados, vamos falar dos encarnados agora, como é que elas ocorrem de acordo com esse pensamento que eu proponho aqui, né, sem compromisso técnico-científico, só para nós estabelecermos o raciocínio. Qual que é o mote? Como é que ocorre? Eu proponho, assim, um sistema complexo que nós vamos tomar decisões, ou ações, ou comportamentos no mundo, por meio de uma lógica muito bem estabelecida, um raciocínio complexo, os quais raciocínios nós fazemos lógicas concatenadas, planejamentos, verificações de causa e efeito, e tomamos uma decisão ou não baseado nessa lógica intrincada
do nosso cérebro, nossa lógica cerebral. Ou podemos tomar ações e comportamentos sob um outro ponto de vista, no senso comum, oposta a essa lógica que é do ponto de vista sentimental. Pelo coração, pelo sentimento, um excesso de sentimentalismo ou um sentimentalismo, uma pessoa sentimentalista vai tomar uma decisão ou várias decisões, ou o mote da vida dela vai ser sendo mais tendencioso a essa parte da emoção, do sentimento, do coração. Então, esse sistema complexo, como o próprio nome já diz, e a psicologia estuda isso em profundidade, é bem complexo mesmo. São anos de estudo e muito mais. Nós podemos propor um sistema mais simples, então, para nós nos entendermos aqui, falar em razão e emoção. Pessoas que tomam decisões e comportamentos, ou têm comportamentos, às vezes, quase que involuntários, automáticos, racionais, baseados na razão. E outras pessoas, ou às vezes a mesma pessoa em momentos diferentes, na emoção. Pessoa extremamente emotiva. Para ficar mais fácil ainda, falando em sistemas alegóricos, parábolas e metáforas, vamos falar em cérebro e coração. Aquela pessoa extremamente cerebral, quase fria, né? Olhando no senso comum, sem fazer uma análise profunda. E aquela pessoa pegando fogo no coração, extremamente emotiva. Então, nós temos sempre aquela balança, muito falado nas artes, nas músicas e poesias, razão e coração, cérebro e coração, né? Razão e emoção. Então, nós tomamos as nossas decisões de maneira genérica, falando sobre esse aspecto, ou pela razão, ou seja, pelo cérebro, ou pelo coração, no sentido metafórico do termo, né? Na emoção. E aí nós vamos ter ou pessoas, ou nós mesmos, em diferentes situações, já que a Terra, como falado anteriormente, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas não há quem não sofra aqui na Terra algum padecimento. Nós vamos ter pessoas que sofrem amargamente por serem extremamente emotivas, agirem sempre com o coração. Às vezes confiar demais em outras pessoas acaba sofrendo. Não estamos fazendo julgamento se é certo ou errado. Não é essa a ideia. Não, sob nenhum aspecto. Nós queremos propor e fazer uma análise do sofrimento causado por nós mesmos, em nossas decisões, em nosso comportamento, em nosso dia a dia, quando nós temos, vamos falar assim, excesso de coração. Confiamos abertamente. Conheci a pessoa hoje, já está lá dentro da minha casa, conto toda a história da minha vida, eu nem não conheço ela ainda. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Os grandes sofrimentos causados pelo excesso de racionalismo. Então, é típico isso entre amigos e até mesmo entre as famílias, quando há empréstimos financeiros entre os membros da família e o cobrador ele é extremamente rigoroso do ponto de vista cerebral. E aí causa sofrimento a si e a todo um grupo de pessoas. Então, é só um exemplo, tem muitos outros. Eu, como professor, não diria nem professor, né? A gente sofre muito com os alunos e causa sofrimento aos alunos quando nós somos extremamente cerebrais na hora de fazer correção de exercícios, atividades. E os professores e os alunos também sofrem muito quando o professor é muito coração.
porque a aula nunca vai para frente. A sala de aula é um pandemônio, digamos assim, né? Então nós temos esses dois, de acordo com a proposta de hoje, esses dois tipos de sofrimento, aqueles causados pelo coração e aqueles causados pelo cérebro. Propositalmente, eu deixei uma outra definição de próximo para aqui, logo mais adiante. Próximo, pelo dicionário, não é só tempo. Próximo é algo situado a pouca distância. Em local não distante, né? Na vizinhança. Então, todos estamos próximos uns dos outros aqui. Uns mais próximos, outros menos próximos. Então, essa definição de próximo, também nós temos que levar em conta, se o reino de Deus está próximo, temos que levar em conta também essa noção de distância. Tá, mas onde é que é? Quantos quilômetros que está de mim o reino de Deus será? E aqui, já dei um spoilerzinho ali, né? Não apareceu para mim aqui. De acordo com essa proposta metafórica, por parábolas e quase lúdica, eu proponho aqui, ou propomos nós aqui, um pulo do gato para essa proximidade do reino dos céus. Então, quão próximo está esse reino dos céus? Tendo em vista que é um estado de paz, de serenidade íntima, o reino dos céus. Nesse conjunto de alegorias que nós estamos propondo, o reino dos céus está a 30 centímetros de nós de distância. Há uma régua escolar de distância? Há uma régua escolar de distância, que é a distância entre o cérebro e o coração. O reino de Deus está a 30 centímetros de mim? Sim, de acordo com essa ideia, essa alegoria. As pessoas que sofrem extremamente por excesso de coração, talvez seja o caso de subir 30 centímetros para o cérebro, um pouco mais, e encontrar um pouco mais de equilíbrio nas ações do dia a dia, para que encontre essa paz íntima, esse reconforto. Aqueles que sofrem por excesso de razão, lógica, matemática e entre outras, que desça um pouquinho, 30 centímetros, metaforicamente, para o coração. E, professor, não corrija tão rigorosamente assim essas avaliações. Você conheceu uma pessoa hoje, não conte tudo já para ela, calma, espere um pouco, raciocine. E aí vamos evitando muitos dissabores, desconfortos, sofrimento. A questão número 5 do Livro dos Espíritos, ela me chamou muito a atenção e eu já li várias vezes e eu só me dei conta disso enquanto fazia essa preparação. Pergunta assim, o Kardec, bem no início do Livro dos Espíritos, que dedução se pode tirar do sentimento, olha, sentimento, dentro da nossa metáfora, daquilo que está em nosso coração, lá no âmago do nosso ser, então do sentimento instintivo, que todos os homens, todas as pessoas, né, portanto, trazem em si da existência de Deus. Então, que dedução se pode tirar desse sentimento? E os espíritos vão responder assim, ó. A de que Deus existe. Pois de onde viria esse sentimento? Se não tivesse uma base? Então os espíritos vão dar uma resposta baseada nessa nossa alegoria da noite de hoje, baseada no coração. Pois é um sentimento que temos intrínseco a nós, seres humanos, da existência de Deus. Mas a resposta não termina aí. Ela continua. É ainda
uma consequência de um princípio. Não há efeito sem causa. Quem que diz que não há efeito sem causa? Um raciocínio lógico. O cérebro. Então, na mesma resposta, os espíritos, em 1857, vêm nos dar pistas sobre a existência de Deus em nós. Já que mais para frente, na 621, eles vão nos dizer que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, eu achei fantástica essa resposta, dividida em duas partes. Está dividida em dois trechos lá no Livro dos Espíritos. Uma resposta se referindo à parte sentimental e outra resposta, e a conclusão da resposta, ou a continuidade da resposta, se referindo à parte racional. No livro Calma, Emmanuel e Chico Xavier, eles, no capítulo Evitando Inquietações, o Emmanuel, né, e o Chico dizem assim: aceita-te como és e onde estás. Raciocine acerca disso. Aceite, raciocine e aceite. A fim de que consigas, olha só, caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Não vos inquieteis pelo dia de manhã. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Né? Nós vimos agora há pouquinho aí, sobre Jesus falando sobre isso. Ainda continua Emmanuel e Chico. Libera a capacidade de compreender e perdoar. Quem que compreende e perdoa? Se não é o coração. Então, libera a capacidade de compreender e perdoar, com que o Criador dotou a cada um para que o ressentimento, as mágoas, as dores, não te causem desequilíbrios no coração. Então, se o reino de Deus, de acordo com esse nosso raciocínio aí, não está próximo de mim ainda, é porque eu ando muito inquieto, né? Evitando inquietações, muito conturbado, muito coração, muita emoção. Então, de novo, o reino de Deus está próximo. Está pertinho da gente, está bem perto. 30 centímetros de distância. Numa analogia ao tempo, o reino de Deus está próximo, pode ser agora. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos. E por fim, meus amigos, ainda Emmanuel e Chico Xavier, no Pão Nosso, no capítulo 29, a vinha, eles dizem assim: as pessoas guardam a ilusão que o mundo pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado, no recanto em que agem transitoriamente, ou seja, durante essa encarnação. Em qualquer cantinho que nós estejamos. Como é que eu vou contribuir, já que o reino de Deus, eu seria muito egoísta se eu quisesse ele só para mim. Começa em mim, evidentemente. Eu quero espalhar ele para a minha família, eu quero espalhar ele para os meus amigos, para meu bairro, para minha cidade, meu país e meu planeta, meu mundo. Mas onde é que começa? Dentro de mim. E nós temos, então, trazemos conosco, né, a tarefa de contribuir
para que se efetue um padrão de vida mais elevado. Como? Me asserenando, me equilibrando. O reino de Deus é só isso? Olha, facinho assim. Não, essa é uma interpretação. Essa foi a proposta da noite de hoje. Podemos ficar o ano inteiro discutindo esse tema e traremos novas reflexões. Mas a ideia é fazer uma reflexão para que saiamos daqui, pelo menos pensando o que fazer para eu me equilibrar, descer um pouco ou subir um pouco, né? Sair do coração e ir para o cérebro, sair do cérebro e ir para o coração. E eu estando sereno, tudo mais à volta vai se serenar de igual forma. Assim, se eu estiver agitado, inquieto, tudo mais à volta se agita, se aquieta e nós vemos as borbulhações que nós temos hoje em todo o mundo, em todo local. Muito obrigado pela atenção, meus amigos. Nós vamos reduzir a iluminação e eu vou fazer a prece final.